Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma conversa do nosso Paraty em Foco. E hoje o papo é com o João Roberto Ripper e com a Sara Guerren. Falei certo, Sara? Não. Não. Guerren, Sara Guerren. Guerren. Eu já estou implicando com ela por causa do sobrenome. Mas, falando sério agora, eu vou fazer uma apresentação rápida dos dois, que a gente tem muito para conversar e eu acho que eles têm muito a ver com o tema do Paraty em Foco, que é a fotografia solidária. Acho que o trabalho deles tem tudo a ver com o tema. A Sara é socióloga e professora de sociologia e também, claro, fotógrafa. Uma forte pegada documentarista e um foco muito grande nas questões das populações tradicionais, dos movimentos sociais, da organização e educação popular. E desde 2016, ela vem trabalhando com o nosso outro convidado, que é o grande João Roberto Ripper, viajando pelo Brasil em documentações e ensinando fotografia. E outro trabalho muito interessante que eles vêm fazendo é a recuperação e organização dos arquivos, do acervo, né, do Ripper, que com certeza é um dos mais valiosos do Brasil, um dos mais importantes, por tudo que ele já fotografou, pela pegada social que ele tem, esse interesse que ele sempre teve ao longo da carreira dele. E eu queria começar justamente nesse... Não, deixa eu apresentar o Ripper, né? Ele é uma referência no fotojornalismo brasileiro, mundial, eu diria, na fotografia documental também e no ensino da fotografia. Ele trabalhou nos jornais Luta Democrática, Última Hora e O Globo. E foi um dos fundadores da sucursal carioca da agência F4, com o Azuri e com o Rogério Reis. E desde o começo dos anos 2000, ele vem se dedicando ao ensino também da fotografia. Começou com a escola de fotógrafos populares da Maré, e tem também um projeto muito interessante que é a Oficina Bem Querer. Então, Ripper, eu queria começar por essa sua no ensino, na formação de fotógrafos, e principalmente de um desenvolvimento de um olhar dessa periferia. Como é que isso começou? Isso começou com uma observação que me incomodava muito, que quase tudo que era reportagem que eu via sobre populações menos favorecidas, eu só enxergava denúncias, né? Como se, exemplificando sobre as favelas, como se ali só existisse violência, né? E como que o corpo de população das favelas, que é vítima do processo de violência, passavam como se fossem potencialmente criminosos. As belezas dos fazeres deles nunca saía. Eu, então, conversando com os coordenadores na época do projeto da Observatório de Favelas, e conversando com o Jailson, eles sugeriram, me chamaram, me contrataram para fazer fotos das favelas. Um olhar diferente do que a mídia costumava dar sobre elas. Só que comecei a fazer o trabalho e conheci tanta gente que queria ver uma possibilidade de mostrar a favela com outros olhos, de não se sentir sempre maculado nos seus direitos com as reportagens que saíam, e vários deles entendendo um pouco de fotografia ou querendo ser fotógrafos, eu resolvi mudar, inverter a coisa que propus. Em vez de eu continuar fotografando as favelas, por que a gente não fazia um curso sério e as pessoas formadas, então, passariam a documentar a favela com o seu próprio olhar. Isso foi aceito e foi assim que começou a Escola de Fotógrafos Populares, que é uma agência escola de fotógrafos. Pessoas, além de se formar, elas iam entrar para uma agência que fosse
uma iniciativa no trabalho para eles, né? Você não criar um projeto e não gerar, não ajudar a gerar trabalho, né, renda. E isso foi feito, foi ampliado e acho que foi das melhores experiências, porque a gente queria justamente começar a dar voz a quem nunca teve voz. Aliás, a nossa história da fotografia no Brasil é como a história que se ensina do Brasil. A gente, livros de história, né, nos primeiros anos, a gente estuda história, antes, a gente tem de outros países, quase não estudava do Brasil. Quando passa a estudar o Brasil, a gente passa a a escravidão, a forma como as pessoas eram retiradas de países diferentes da África e trazidas em navios para o Brasil, e aqui separadas, inclusive, para não ficar familiar com familiar, mas nada disso era mostrado com alguma revolta, com alguma repulsa ao que aconteceu. Era como, olha, fez parte da história do Brasil, é assim. E aí, até hoje, a gente tem um reflexo extremamente racista e escravagista no Brasil, infelizmente. E a gente viu também a nossa história com a dominação dos índios, né? De uma forma brutal e como se fosse um processo normal. Não havia o passar de posicionamento, né? Então, a gente acaba aprendendo a conviver tanto com racismos como com uma visão escravagista, uma visão de que pessoas podem ser usadas não como se fossem pessoas, mas como se fossem mercadorias de lucro. Isso acho que foi muito grave na história do Brasil como um todo. E eu acho que isso se refletiu dentro da fotografia, né? A nossa fotografia tem um histórico muito forte de racismo mesmo, né? Você quase não tem fotógrafos negros e também um histórico de uma ausência da presença feminina do trabalho de mulheres femininas. As primeiras mulheres a entrar no jornalismo brasileiro tiveram que ralar e sofrer muito, né? Então, a gente hoje, eu acho que caminha para uma fotografia mais diferenciada, onde a gente tem como protagonistas da fotografia, e cada vez mais crescente, mulheres, negros, fotógrafos LGBT+, e então a gente tem uma pluralidade. E claro que tem uma gama enorme de fotógrafos, inclusive fotógrafos mais antigos, e que vão reaprendendo coisas, né? Eu acho que a fotografia no Brasil tem que repor um pouco essa, essa omissão que fez, ou essa conivência com tanta discriminação dentro da própria profissão, como houve no Brasil como um todo. A gente ainda tem pessoas escravizadas, né? A gente ainda tem uma violência letal e brutal contra as mulheres, né? A gente ainda vive sob histórias de machismo muito grande, embora a gente, além de viver isso, a gente viva uma omissão das belezas dos fazeres das populações menos favorecidas. Acho que aí é que vem uma grande mudança. Um documentarista, ele nunca pode perder a capacidade de se indignar com as injustiças, mas também nunca pode perder a capacidade de se maravilhar com as coisas belas dos fazeres que encontra. É perfeito. Você está relatando uma situação que hoje certamente já melhorou um pouco, né, na existência de fotógrafos mais dedicados a essas, digamos, essas causas, mas você foi meio que um ponto fora da curva, lá alguns anos atrás, décadas atrás, né, no começo da tua carreira. Acho que foi uma visão meio nova. Como é que surgiu essa sua vontade de mergulhar nesses temas, nessa questão social, documentar mesmo a situação do povo brasileiro, mostrando também as belezas? Cada vez que eu fazia um trabalho e via a forma como
ele era diminuído, era mudado, era alterado, era mostrado nos jornais, aquilo me dava uma insatisfação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tinha o momento de documentar, o momento para mim era muito rico. Me agradava muito estar com as pessoas, né? E eu resolvi começar a fazer projetos que mudassem isso, que me permitissem cada vez mais viver com essas pessoas, documentar essas pessoas e tentar fazer essas pessoas serem conhecidas por um, por um mote, por um lado que não eram reconhecidas, né? Eu achava que isso ia ser alguma ajuda que eu podia dar contra o processo de violência, contra o processo de isolamento dessas pessoas, contra a criminalização dessas pessoas. E aí eu achava que tinha que fazer alguma coisa maior, que não ficasse preso a mim, e que um projeto que na época veio foi fundar a Escola de Fotógrafos Populares, né? Antes a gente passou por lutas internas dentro do jornalismo, como crédito na fotografia, como uma luta pelas agências independentes, né? Onde a pessoa pudesse experimentar na sua documentação, editar, quer dizer, você não tivesse sujeito a um olhar de um ou de dois editores que, de alguma maneira, estavam pressionados por uma linha, por uma visão do jornal. E era muito parecida com a visão do poder, né? Então, a gente sempre teve a história do Brasil contada pelos poderes, por quem manda, né? Mas a gente nunca via ela ser contada pelos verdadeiros protagonistas dela, que são as populações. E a minha tentativa, a minha utopia era ir invertendo aos poucos isso, né? Hoje eu fico feliz de ver quanta gente está fazendo uma documentação e dando voz a essas pessoas. Que era o que me embriagava antes de eu ir para o jornalismo, né? Que era você poder dar voz aos oprimidos, né? E isso depois eu vi que não era assim, né? Aí eu preferi sair e seguir meu caminho montando essas coisas. Eu acho que foi bom. Antes foi bem difícil, havia muita crítica. Agora elas existem, mas tem um trabalho consolidado e muita gente importante tocando e fazendo trabalhos bem legais, né? Então, hoje eu me sinto, sim, bem feliz, mas começou dessa maneira mesmo, com vontade de mostrar eles de outra forma, né? Dizer, opa, não é assim. Eu sentia o grito deles, né? Ó, nós não somos isso, nós somos belos, nós temos história, nós gostamos de amar as pessoas, porque se você for olhar bem, a maioria dos trabalhadores brasileiros, ou a maioria das pessoas menos favorecidas, elas nunca são mostradas com o seu lado humano, né? Elas nunca são mostradas com uma alegria, com uma fraternidade, com carinho, com afeto. É difícil você ver foto de afeto de pessoas menos favorecidas. É difícil, parece que se apaga até a qualidade do amor nessas pessoas, né? Então, eu passei a buscar justamente o que eu não via, né? E tentar mostrar esse outro lado, né? Foi assim que surgiu. Acho que hoje muita gente faz trabalhos como esse, faz escolas, faz cursos, melhora, né? Vai adaptando e agora hoje a gente vive ouvindo em oficina colocações críticas fantásticas que ajudam a gente a melhorar ainda muito mais, né? As oficinas onde tem uma quantidade grande de mulheres participando têm feito levantamentos muito fortes, porque não aparecer estudos também do que fizeram no passado mulheres, né? Pela fotografia no mundo. Por que quase não aparecem fotógrafos negros? Isso desafia a gente a pesquisar. Eu acho que a gente só tem a aprender com as pessoas que vêm participando desse processo e vêm melhorando toda essa luta que eu fui uma das pessoas que começou. Acho que é isso. E uma dessas mulheres é justamente a Sarinha, Sara, né? Que Sarinha, também, como podemos, Sarinha, que é, vamos dizer, uma herdeira, né? Uma seguidora desse legado que você vem construindo. ela não só Então, Sara, eu queria que você... melhora, né? É bem legal, é muito bom. Desculpa, A Sara não só ela se não só segue, como melhora. melhorou. É muito bom estar do lado dela e pegar a energia da força da luta dela e dar
da alegria com que ela fotografa, né? Muito bom. Então, eu queria que a Sara agora falasse, então, desse trabalho contigo, dessa influência e do próprio trabalho dela, né? Que ela certamente tem um caminho próprio, brilhante, né? Então, Sara, sua vez. É, eu comecei a fotografar em 2010, mas assim, de forma super experimental, assim. E aí, no meio da faculdade de Ciências Sociais, que estava totalmente me inundando, assim, de comprometimento, de crítica social, eu fui fazer um curso de fotografia e um dos professores me apresentou o trabalho do Ripper. Eu achei muito bonito, muito esteticamente muito bonito, muito forte, muito impactante e atravessando, né, falando, discursando sobre as temáticas que já me interessavam enquanto cientista social. Só que aí uma amiga minha, na época, estava estudando na UCAM e ela me falou que ia ter uma aula do Ripper lá para a turma de Relações Internacionais e Comunicação. Eu entrei de penetra na aula para poder assistir o Ripper falando. E eu falo isso para ele, eu chorei 3 vezes durante a aula. Foi um momento assim que eu encontrei a junção, né, do meu fazer artístico com a fotografia, o meu desejo e ao mesmo tempo o meu interesse político no mundo. Era a mesma época também que eu estava decidindo ser professora de sociologia, como você falou, né? Até então, e aí eu vi as coisas se encontrando, né? Porque, para além da escola de fotógrafos populares, que eu não tive o prazer de fazer, eu conheci o Ripper, a escola não estava mais funcionando, mas, inclusive, alunos da escola de fotógrafos populares são referência para mim hoje, o Ratão Diniz, o A.F. Rodrigues, a Elisângela, o Léo Lima, a Valda Nogueira, são minhas referências. Além da escola de fotógrafos populares, a partir do momento que a fotografia, eu entendo assim, né, é pedagógico o trabalho da fotografia do bem-querer, né, que é essa oficina do Ripper, exatamente porque se propõe a contar uma história que não é a história única, a história dominante. Então, toda fotografia que é feita dentro desse método, dentro dessa intenção política, ética, ela se torna pedagógica. Então, assim, foi uma confluência de interesses meus que se cruzaram ali. E no final dessa aula eu fui atrás do Ripper e falei, Ripper, quero trabalhar contigo. Ele falou, qual é o seu nome? Tipo assim, quem é você, né? E aí eu falei, não, vamos trabalhar no teu acervo, que durante a aula também ele expressou esse desejo. Então, conhecer o trabalho do Ripper foi também conhecer um desejo meu, um desejo político de ação no mundo também, seja através da minha fotografia, construindo a minha fotografia, seja com essa ideia, cara, essas fotos precisam ir para o mundo, esse fazer de uma fotografia compartilhada, uma fotografia que se propõe contra-hegemônica, precisa estar numa biblioteca nacional, precisa estar em algum lugar que todo mundo acesse. Então, juntou as duas coisas. Dessa primeira conversa, demorou um pouco ainda para a gente conseguir, de fato, encaminhar. E aí a minha escola de fotógrafo popular com o Ripper foi já em campo mesmo. A gente viajou para o norte de Minas, para documentar um quilombo lá, de vazanteiros, populações tradicionais no norte de Minas. E desde então eu venho tentando fazer esse processo, né? De fazer uma fotografia. Porque eu acho que o legal dessa percepção é a gente ver que é impossível fazer fotografia fora da política, né? É impossível a neutralidade. Quando o seu corpo chega num lugar, igual o Ripper está falando na questão, né, de pessoas negras, LGBT, homens, quando o seu corpo chega num espaço e ele fotografa aquele outro corpo, tem uma relação ali de poder que está dada. E aí, quando a gente coloca no método a fotografia compartilhada, o interesse, a conexão com aquela outra pessoa, que está atravessada por uma questão social complicada, violenta muitas vezes, a gente está no próprio fazer, na própria criação da imagem. Por exemplo, essa foto que está aparecendo agora, a gente fez no início desse ano uma documentação para a Ação da Cidadania sobre o Brasil voltar para o mapa da fome, né? Essa é uma senhora que, antes desse sorriso lindo que ela estava dando, foram alguns 30 minutos de muitas lágrimas falando sobre a situação de fome que elas estão passando, ela e as filhas. Então, é um espaço de confiança, é um espaço de... A pessoa confia em você, a história dela. E quando a gente repassa essa foto para o mundo, a gente tem esse comprometimento, né?
de alguma maneira, falar disso. O Ripper citou a questão da escravidão, que constitui o nosso país. Ser um fotógrafo no Brasil, independente do tipo de fotografia que você faça, é impossível não estar atravessado por isso, seja na sua subjetividade, que faz a composição da foto, ou que constrói o texto logo depois, né? Então, acho que eu me perdi um pouco no que eu estava falando, mas a ideia é essa, assim, não tive a oportunidade de participar da escola, mas eu fui aprendendo com o Ripper, tanto nas viagens que a gente fez. A gente ia para o campo, à noite chegava, a gente sentava para ele analisar meu trabalho, ensinar a questão da chegada, a forma de dialogar com as pessoas, né? Que também tem poder aí, né? Quando o seu corpo chega, você vem da cidade, vem com vários títulos, vários rótulos, e você está pedindo para entrar na casa das pessoas. Lembrei o que eu ia falar. E ser fotógrafo no Brasil, nesse contexto, querendo documentar questões sociais, é impossível a neutralidade. E aí, a nossa postura tem que ser uma postura essencialmente decolonial, né? Que é a estrutura do Brasil. Então, a raça atravessa, gênero atravessa, e aí a imagem colocada num texto, ela ganha essa potência toda, né? Eu fico bastante assim, a gente conversa bastante, eu, Ripper, Ana Mendes, outros fotógrafos que a gente está assim, seguindo essa fotografia do bem-querer, a gente conversa muito sobre isso, né? Da impossibilidade de se fazer uma fotografia que não seja decolonial e que deseja, ao mesmo tempo, transformar a realidade, né? Uma dessas oficinas do bem-querer, o Ripper, um amigo meu, o Breno, ele entrou em contato com o Ripper e conheceu também a fotografia compartilhada, né? Isso foi em 2016. E aí eu e o Breno, a gente era amigo, a gente falou do acervo, e desde então a gente está com esse projeto de acervo do Ripper. Breno Crispino, um amigo também, que fotógrafo, jornalista, a mesma profissão do Ripper, e a gente está nesse projeto de tentar fazer o acervo do Ripper estar acessível para todas as pessoas, né? O que é um projeto político, é um projeto pedagógico ao mesmo tempo, para a gente contar a história do Brasil a partir dos povos, a partir dos Brasis, a partir das pessoas que construíram essa nação, né? E os seus descendentes. E acho que é isso, assim. Hoje eu não sinto que eu tenho um trabalho consolidado. Vira e mexe, eu tô com essa angústia conversando com o Ripper sobre isso e me sinto às vezes meio perdida, mas o norte do que eu venho fazendo desde 2015, 2014, 2015, que foi quando eu me encontrei na fotografia ao conhecer o trabalho do Ripper, o método dele, é tentar fazer essa fotografia que não pretende neutralidade alguma, que é compartilhada e que é feita junto com a outra pessoa. As fotos que a gente está mostrando aqui, o Ripper ensinou isso para a gente mostra para as pessoas e vê se elas se sentem identificadas com aquilo, né? Essa foto que está aparecendo agora foi desse ano. A gente foi para o norte de Minas e a foto que está na mão dela eu fiz em 2015. E aí eu fui lá devolver a foto para ela agora em 2021. Ela ficou muito feliz, a família ficou toda feliz. Mãe Piana é uma parteira quilombola. Atualmente ela tem no histórico dela 2016 partos. Muitas pessoas da cidade foram trazidas ao mundo através das mãos dela. Mãe Piana não teve oportunidade de estudar. Mãe Piana tem um saber e um conhecimento que vai para a universidade. Ela já foi para a faculdade de Belo Horizonte, faculdade de Montes Claros, para poder ensinar sobre parto. Parto natural, parto humanizado, parto que cuida da mulher, que cuida do bebê. E é isso, a gente quer contar as histórias dos Brasis que compõem o Brasil, né? O Brasil contra-hegemônico, o Brasil anti-escravagista, o Brasil plural, o Brasil negro, o Brasil mulher, o Brasil de populações tradicionais, o Brasil da pluralidade. Essa também é ela esse ano. Então, desculpa. Você tocou num ponto interessante agora, que é a questão da hegemonia. Sim. Que se reflete na imprensa, né? Nos veículos de comunicação. A gente tem uma comunicação que é praticamente hegemônica e, digamos, de um lado, escolher um lado bem claro. Sim. Como é que se consegue romper isso? Como é que, além de produzir, a gente consegue colocar isso para o mundo? Porque imagino que não deva ser fácil, não deve ter muito canal para se colocar essa produção, essa fotografia.
por onde encaminhar esse trabalho? É contigo, Rick. Não, tem várias maneiras e a gente vai aprendendo no correr da vida mesmo. Uma delas de cara antes de sair, a gente já deixa as fotos com a própria comunidade. E a gente deixa uma cópia dessas fotos com a organização humanitária que defende aquele segmento que a gente está fotografando. Isso aí você já coloca na mão deles, em todas as oportunidades que eles têm de mostrar a sua história, eles tenham material suficiente. Outra é você usando a internet, é você buscando também nos veículos que existem os espaços para a publicação das coisas que você está documentando, como seduzir mesmo o veículo oficial, que aquela coisa que você está mostrando é importante. E eu acho que uma coisa que às vezes seduz é quando você consegue juntar a denúncia do que acontece com as belezas que nunca são mostradas. Eles mesmos, os próprios jornalistas, às vezes se encantam por ver algumas belezas não mostradas. E a gente vai mudando no nosso fazer fotográfico na medida que vai aprendendo, né, a juntar. Até porque quem faz a denúncia, parte do morador, do trabalhador, do índio, do seringueiro, do catingueiro, da colhedora de flor, é uma pessoa com extrema sensibilidade, né? E fala com a verdade, porque eu costumo dizer que eles passam a deliciosa teimosia de ser feliz. Isso encanta. Quando a gente consegue chegar num veículo grande, a gente muitas vezes consegue a publicação. Outras formas são através dos veículos que apoiam essas populações. Outras formas são através de publicações sindicais, né? São através de sites, são através de Facebook, eu sou péssimo, mas, por exemplo, as pessoas que trabalham comigo são excelentes no Facebook, né? Eu acabei me afastando por tanta assim, ameaça que eu sofria e achava muito chato conviver com aquilo. Então, eu vou muito pouco no Facebook, mas vou lá para colocar um trabalho específico. E a gente aprendeu também que, às vezes, pequenos jornais alternativos, que são respeitados e vistos lá fora, servem de trampolim para você conseguir botar um tema que você acha importante publicado em vários países. Porque os países que leem esses pequenos jornais vão ali através de pautas que falem sobre temática social, né? Assim que recentemente a gente conseguiu publicar o maior prêmio de ecologia do mundo, que no início do ano passado, final do ano retrasado, as colhedeiras de flores ganharam, né? Que hoje elas são patrimônio material e imaterial, cultural e agrícola do mundo. Então, as suas terras com isso não vão poder ser tocadas, eles não podem ser tocados. Então, existem avanços que, apesar de toda a política que a gente enfrenta hoje no Brasil, essa teimosia de ser feliz faz empurrar. E a gente vai encontrando esses caminhos de divulgação, né? Além das exposições, dos debates, na pandemia, de inúmeros lives, né, e aulas que se dá. Isso tem. Perfeito. André, eu acrescento também as escolas do Hiper, as oficinas do Bem Querer são uma manifestação disso. Quando a gente está falando de hegemonia, a gente está falando de poder, né? Então, o melhor, no meu entendimento, politicamente falando, a melhor forma é de distribuir poder. Então, se você é fotógrafo e você tem conhecimento, compartilhe esse poder. Porque conhecimento é poder. É a mesma coisa com equipamento. Então, para além, que é uma postura também colonial, o detentor de algum tipo de poder falar pelo outro, né? E aí, quando você permite, através do compartilhamento de poder ou de equipamentos, que essas pessoas façam suas próprias narrativas de imagem, aí, automaticamente, você está minando essa hegemonia, né, de poder. Porque não está mais só concentrada em um lugar a possibilidade de fazer discurso sobre a realidade de uma pessoa. E a Oficina do Bem Querer é muito isso. O trabalho que vários outros fotógrafos estão fazendo é muito sobre isso. De, tipo, em vez da gente falar sobre uma população tradicional somente, não que não possamos falar,
que esse saber, essa possibilidade, esse poder de comunicar, de fazer imagem e de narrar sobre a imagem seja compartilhado. Que aí começa a ter uma disputa, né? Quem é que está falando sobre quem? Quem é que está dizendo a verdade? Quem mora naquele território ou um jornalista que veio de fora, pegou uma imagem, vendeu para um jornal, fez um discurso distorcido, sabe? Eu aprendi muito isso com o movimento negro na faculdade, de tipo, você tem qualquer ferramenta, distribua esse poder. E aí, politicamente, de novo, o fotógrafo se encontra desafiado no Brasil. Independente do tipo de fotografia que você faça, assim. Se tem um interesse em transformação, é possível compartilhar o pouco que você sabe, ou o muito que você sabe, ou o seu equipamento. Enfim, acho que por aí também é uma boa. Esse é o conceito da fotografia compartilhada, da oficina do Bem-Querer? Como é que surgiu isso? Como é que veio isso na verdade, isso é um questionamento muito forte, que você tem a visão do jornalismo, de que o jornalista tem que ser um ser imparcial, o jornalismo tem que ser imparcial. Isso é uma grande hipocrisia, porque não tem jornal imparcial. E os jornalistas que lá trabalham também não são imparciais. Então, a gente defende muito que o nosso trabalho tenha parcialidade, né? A gente sabe por onde defende e a gente discute muito uma coisa, de quem é o direito de você ir investigar a informação que você quer saber. É dos jornalistas? É, mas também é de todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de investigar o que querem saber e, uma vez de posse dessa informação, de difundi-la, usando qualquer meio, sem que sofra censura. Isso eu não inventei essas palavras, elas estão no artigo 19º da Declaração Universal do Direito do Homem. Então, e fazer comunicação não é um direito só de jornalistas, né? Mas é um direito que o povo tem. E se eles estão absolutamente insatisfeitos com a forma como são mostrados, eles podem buscar essas informações e divulgar. Foi assim que surgiu a Escola de Fotógrafos Populares. Claro que isso sofreu muito questionamento, né? Muita gente foi contra, a gente teve que discutir até no próprio sindicato isso. Mas a filosofia é essa: se você me abre a tua vida e me deixa ficar por um mês na tua comunidade, passando às vezes 15 dias, uma semana dormindo na tua casa, e você me transparece a tua vida, por que que eu não vou permitir que você participe também da escolha, da edição das fotos? Então, a gente acha que tem sido muito vantajoso quando as pessoas podem opinar sobre as fotos, inclusive podem dizer se uma foto não está agradando a elas, se está ferindo a elas, né? E a gente vai aprendendo o que magoa, o que fere, o que sai da realidade delas, e a gente prefere que isso seja deletado, né? Mas que elas também participem dizendo o que acham mais importante, o que acham fundamental que seja mostrado, seja dito. Isso é uma fotografia compartilhada. Claro que isso é uma fotografia comprometida, isso não é uma fotografia imparcial. Sim. Então, é um outro lado do documental, do jornalístico. Um pouco isso. Eu costumo dizer que o jornalista não deve ser imparcial, mas deve ser honesto. Tem que ser honesto. Sim. Eu acho que é um pouco... Fotos não mentem, mas jornalistas mentem, né? Fotógrafos mentem. Fotógrafos mentem também. Agora, nessa tua trajetória aí de formação, né, de formar gente, quantas pessoas já passaram, digamos, pela sua batuta, pela sua orientação, e que histórias assim você destacaria que essas pessoas já mostraram para o mundo? Por exemplo, um Ratão, um Bira Carvalho. Você lembra, assim, alguma... Perfeito. Primeiro dizer assim que o grande aprendizado que a gente teve na escola é que não dava para a escola eu ser professor, até porque eu nunca tinha dado aula. Mas uma pessoa só não faz. A escola precisava reunir um conjunto de fotógrafos, né, ou de pessoas ligadas à fotografia e ao ensino, que fossem bem melhor do que eu nas suas especificidades, tá? Então,
eu acho que eu aprendi a ensinar um pouco com o Dante Castaldoni. É um fotógrafo fantástico, um professor exemplar, incrível, que foi das duas federais do Rio de Janeiro, e que o que ele mais gostou na vida foi quando ele resolveu assumir a Escola de Fotógrafos Populares. Ele era o responsável por toda a planilha estudantil, né? E a gente, então, tinha, quando o curso era pleno, 4 horas de aula de fotografia por dia, durante 10 meses dos 12 meses. O primeiro era para convocar as pessoas a se inscreverem, e o último era para eles defenderem suas teses, né? E a gente não ensinava só fotografia, mas tinha não só a história da arte, história da fotografia, tinha a parte onde você, quem é você e o outro que você fotografar. Você sempre é o outro de alguém que você está documentando. Então, a gente tinha aula de psicologia aplicada sobre o fotógrafo e o outro. A gente tinha aula de filosofia, né? A gente tinha aula de geografia da cidade do Rio de Janeiro com um músico, e era um músico que mostrava como é que chegaram de diferentes países da África, os escravos aqui, e que musicalidade existia, batuque existia naquele local, e como é que tem alguma semelhança com batuques de escolas de samba, dependendo dos espaços onde essas pessoas chegaram. Isso fazia uma identificação muito grande com as favelas onde a gente dava aula. E foi muito rico, né? A gente tinha entre os professores seu Joaquim, que era o primeiro morador do conjunto de favelas da Maré, era um morador da Nova Holanda. E ele dava uma aula e era assistido com tanta seriedade como qualquer outro professor, porque ele contava como é que a favela começou a existir, quem era na época o prefeito, o governador e o presidente da República, que promessas eram feitas e quais aquelas que na sua maioria não eram cumpridas. E ele ia caminhando até o dia da aula, né? Até aquele momento da aula. Então era de uma riqueza muito grande, porque não era só história da fotografia jornalística, história da arte, como realizar fotografia, a linguagem e a técnica da fotografia, a linguagem da fotografia documental, o estudo de fotografia aplicada, informática aplicada à fotografia, e uma discussão de como você fazer um trabalho autoral, né, com cunho social. Então, eles aprendiam tudo isso, e eles tinham que durante 3 meses isso era aplicado para depois ser renovado na praticidade dos temas que eles escolhiam para documentar. A partir do terceiro mês, a gente dividia a turma. Metade da turma ia estar documentando ou editando a sua documentação conjuntamente, então aprendiam a edição, e a outra metade estava prosseguindo na informática aplicada à fotografia, tanto que hoje todos eles dominam os equipamentos de tratamento e de armazenamento de imagens muito melhor do que eu, por exemplo, né? Sara e Breno, que não fizeram a escola, mas que a gente tem uma tradição de trabalho juntos, de viagens, foram para fazer esse projeto do arquivo, foram fazer cursos não só na Funarte, como no Moreira Salles, né? Então, eu me sinto muito mais tranquilo. Eles sabem muito mais do meu acervo do que eu, né? Isso dá uma tranquilidade grande. Então, deixa eu pegar uma carona, então, na questão do acervo. Sara, você deve ter descoberto, assim, coisas maravilhosas, né? Nesse acervo aí. Como é que foi esse garimpo? Como é que está sendo, né? O que você tem descoberto? E quando é que a gente vai poder ver isso, né? Vir à luz? Nossa, André, eu e o Breno que eu comentei, que é um amigo meu que trabalha, amigo nosso que trabalha nesse projeto, somos uma equipe de 3 pessoas, todos juntos, e a gente gostaria de poder te dar essa resposta, assim, do quando, sabe? Porque o que está faltando para a gente no momento, e desde 2016, quando a gente começou esse trabalho, é financiamento mesmo. No primeiro momento, além da gente procurar, como o Ripper falou, uma capacitação, né? A gente fez um curso de manuseamento de
de material fotográfico, analógico, com a Sandra Baruch no CCPF, na Funarte, no CCPF. Aí, mais recentemente, a gente fez de acervo, né, de organização de acervo digital também no Moreira Salles. E a gente tentou financiamento pelo Rumos Itaú, por um edital do Ministério da Justiça, que realocava verbas de multas trabalhistas para projetos, né, sociais, ambientais. A gente tentou com a Fundação Forte, a gente está tentando. Assim, foram 2016, 17, 18, foram uns 3 anos assim, tentando várias frentes. Assim, as nossas vitórias foram as parcerias, né, que a gente conseguiu. O sonho do Ripper era e ainda é entregar o acervo para a Biblioteca Nacional, porque no período da ditadura ele tem uma boa experiência assim dos funcionários comprometidos politicamente com a memória do país. E a gente tem essa parceria com eles, eles já declararam oficialmente, né, o interesse deles em receber esse material. A gente também tem cartas de anuência de várias instituições, como o Ripper falou, que a gente não quer também só concentrar num órgão que é federal, né? A gente quer distribuir esse material. Cada imagem é uma possibilidade de recontar a narrativa do Brasil a partir dos povos. Então, a gente tem acho que umas 9 cartas de anuência até então, de várias instituições comprometidas com os direitos humanos espalhados pelo Brasil. E o que a gente conseguiu fazer nesse período que a gente estava buscando financiamento para o acervo inteiro foi fazer nessa foto, como está aí, né? A gente fez 2 multirões de contagem, de fotograma por fotograma. Aí deu, na época, 142 mil aproximadamente. Foi uma equipe nesse dia aí de 8 pessoas, foram 10 horas. E no segundo dia foram uma equipe de 5 pessoas, incluindo eu, Ripper e Breno, né? 5 pessoas e mais umas 8 horas. E aí a gente conseguiu, eram por fichas, né, que a gente ia fazendo, e no final a gente criou um montante com descrição também do tipo de suporte, do tipo de negativo, né, ou positivo, enfim. E foi um mergulho, assim, porque a gente olha no apartamento que o Ripper morava na época, a gente abriu um armário, tinha uma pasta nova, tinha uma caixa nova, tinha um tubo novo. Se quiser, até pode passar a foto, que tinha outras imagens. Pastas desse tipo, envelopes, acho que passa mais uma. Acho que tem um envelope que... Ou caixinhas com cartelas de vários fotogramas. E, assim, ainda não deu para a gente fazer o mergulho que a gente gostaria de olhar mais individualmente as fotos, essas pastas, tudo com cartelas e cartelas de imagem, de fotogramas. Ainda a gente não conseguiu fazer esse mergulho, nem escanear nada, mas a gente foi encontrando pedras assim preciosas. Apareceu agora há pouco um fotograma aí, que é esse aí. Esse dá para ver pouca foto tremida de celular, mas são uma sequência de caixões, né? É uma fotografia do massacre de Eldorado, dos Carajás, que o Ripper teve presente. E essa foto a gente não tem escaneada, por exemplo. A gente tem outras fotos, inclusive enquanto o Ripper falava, apareceu uma foto que o Ripper fez em cima do caminhão, né? Mas essa foto a gente não tem escaneada. Pelo menos a gente não encontrou essa foto aí digitalizada ainda. E a gente foi encontrando um retrato do Cartola lindo, que o Ripper fez bem de frente, assim, um retrato lindo, outro retrato do Lula também. E a gente foi encontrando enquanto a gente manuseava para tentar fazer essa organização. Mas até então a gente não conseguiu o financiamento como a gente precisa que seja para poder fazer a limpeza, a higienização dos fotogramas, como é que chama? Realocar, né? Colocar eles em suportes mais modernos, que tem uma durabilidade maior, o escaneamento de todos eles. Mas a gente também não quis esperar. Em 2019, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo. A gente falou, se não vai vir de fora, a gente vai fazendo o que dá, até para a gente ter o que mostrar, né? E aí, em 2019, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo para poder organizar a parte digital. E quando a gente criou a campanha, eram 20 HDs, de 1 a 2 teras cada um. Fora daquela contagem. Oi? Fora daquela contagem. CDs? Não, é fora da contagem. Tem os fotogramas de 142 mil, e aí a gente tinha mais 20 HDs, e aí a gente fez o financiamento coletivo. E aí eu estava até falando contigo, no finalzinho da campanha, a gente achou caixas com CDs, né? CDs e DVDs, aí foram mais 380 CDs e DVDs com imagens, tanto digitais quanto também escaneadas. E aí, no momento, eu e Breno, a gente está trabalhando na catalogação dessas imagens digitais,
porque o montante ficou muito maior do que a gente esperava, e entrou pandemia, a gente precisando trabalhar, o trabalho está, sim, bem mais devagar do que a gente gostaria, e aí no momento a gente tem 210 mil fotos dentro de um catálogo do acervo do Reaper, digitais ou digitalizadas, entendeu? Pouquinha coisa, né, Ripper? Pouquinha coisa. Eu tentei Vamos então. desculpa, de palavra-chave, mas assim, ele nem contabiliza de tanta informação, de tanta história que tem, sabe? Pode ir. Então vamos aproveitar, vamos contar uma dessas histórias, aproveitando essa foto que a gente está vendo aí. O que é isso? Sua, Ripper? Isso é uma das carvoarias do norte de Minas, né? Eu documentei por muitos anos carvoarias no Brasil e o trabalho escravo nas carvoarias e também o trabalho infantil, né? Principalmente no norte de Minas e no Mato Grosso do Sul. Houve uma luta bem grande, conseguiu diminuir o número de crianças trabalhando nas carvoarias. A gente chegou a ter trabalho infantil no Brasil, uma quantidade tão brutal que você tinha mais crianças trabalhando no Brasil do que crianças que existiam em Lisboa. A gente fez uma vez uma comparação dessa. É uma loucura, porque é de uma maldade incrível. Isso tira a infância, aborta uma parte tão importante da vida, né? E é uma escravidão que vai também para os mais velhos e principalmente atinge as crianças e as mulheres, que sequer são consideradas na negociação, que depois não é cumprida, né? Então, a gente tem esse tipo de escravidão e tem também a escravidão dentro das grandes fazendas, isso na área rural, em onde as pessoas vão trabalhando e cada vez que vão receber, o custo do que elas precisam ter para trabalhar, como as ferramentas de trabalho, a motosserra, a lima, limatão, o óleo, todo esse material é cobrado deles. Toda a alimentação que eles pegam numa cantina dentro das fazendas, é cobrado deles um preço superior e qualquer remédio de acidentes de trabalho que eles tenham é cobrado deles. Então, o que acontece? Quando eles vão receber, eles estão sempre devendo na conta do empregador. Aí se chama escravidão por dívida ou renda. E aí é das mais violentas, porque quando as pessoas querem fugir, não aguentam mais, elas são espancadas, há vários casos de mortes, né? E essa escravidão se estende por vários segmentos. Quase todos os segmentos da economia brasileira têm na sua matéria-prima escravidão. Então, hoje é muito difícil um cidadão brasileiro, né, com 18 anos de idade, não ter comprado várias vezes produtos que vieram de escravidão na sua matéria-prima. Isso existe em todos os setores, né? Quando você vai pensar no leite, quando você vai pensar na indústria de carro, na indústria De café. de café, né? Você vai pensar na indústria da cana, e aí tudo que é derivado de cana, tudo isso passou por processo, e por processo onde tiveram várias lutas, onde entraram vários promotores e entraram também, principalmente, os agentes fiscais, que eram os auditores fiscais e que comandavam os grupos móveis de combate ao trabalho escravo, que faziam as libertações, que tinham que ir com pessoas da Polícia Federal. Eles tiveram uma importância muito grande, mas sempre houve uma opressão muito grande dos poderes para que isso fosse parado ou fosse, se chegavam à escravidão, onde você tinha um político grande, eles tentavam abafar aquilo, e graças aos auditores fiscais, que são funcionários públicos de uma atitude fantástica, a gente conseguiu chegar às denúncias que se conseguiu de escravidão e de trabalho infantil, que fez diminuir o número de escravidão e trabalho infantil. Infelizmente, nesse novo governo foi tirada toda a verba de apoio para isso, e
e foi até dito para parar as operações, só que auditores fiscais, sabendo da importância, continuam fazendo a revelia do governo. Isso tem sido de uma importância fundamental, mas é aquela coisa que isso tem a ver com a história que a gente aprendeu. Então, há uma aceitação de que pessoas em condição mais pobre se tornem escravizadas, né? É uma loucura. Esse trabalho específico da escravidão, você já não fez para um jornal, né? Você fez já quando você tinha saído do... Você não consegue um espaço, é muito difícil, né? Um espaço para um trabalho desse porte na imprensa, digamos, oficial. Eu consegui, por incrível que pareça, publicar a denúncia de trabalho escravo na Marie Claire. Então, eu saía pesquisando revistas e via que algumas tinham espaço para um tema social. Tem revistas que, às vezes, nada tinham a ver com... Mas elas tinham um anexo com um bloco, e aí eu conseguia. Né? Trabalho escravo, algumas vezes eu consegui, quando tinha prova tão contundente. Agora... Perfeito. Eu acho que eu me expressei mal. É muito difícil você, dentro da estrutura de um jornal, você conseguir ir lá, fazer um trabalho desse e muito menos com o tempo necessário que isso aqui. Quanto tempo você levou nesse trabalho, por exemplo? São anos nesse trabalho, em cada operação, um tempo grande, tipo 1 mês de trabalho, cara. Isso é difícil mesmo, cada vez tem menos tempo, né? Eu acho que aí é a chance que quem faz esse tipo de documentação tem para poder entregar um material com qualidade. Hoje, cada vez menos é investido em se poder fazer essa documentação. Cada vez mais você tem inúmeros temas sendo repetidos, sendo feitos, que estão muito deles ligados à política, e mais ir no que acontece no Brasil profundo é uma coisa muito mais rara, muito mais difícil, né? E ali está o reflexo das nossas políticas e políticas econômicas, que são decisões políticas, né? E também das nossas legislações, né? Onde se abre mão de absurdos. Quer dizer, o que se faz hoje com as minerações dentro dos territórios, com as monoculturas dentro dos territórios no Brasil, é um assinte dentro dos territórios indígenas, né? E a tentativa até de tratar o índio brasileiro, ele deve ser respeitado pelo passado da nossa história. Então, o índio não é passado, o índio é presente. E o índio é vítima presente da agressão, né? Das políticas brasileiras totalmente brancas e totalmente escravagistas e totalmente voltadas para as monoculturas. As devastações que existem por causa das monoculturas são brutais, mas vocês imaginam que até políticas teoricamente boas que os governos criaram, como os parques nacionais e estaduais, na execução deles, muitas vezes não são reconhecidos guardiões da biodiversidade, ou seja, aquelas populações que vivem naquelas áreas, que trabalham muito mais com o extrativismo, né? E que são responsáveis pelaquela floresta, porque elas têm uma qualidade de vida toda ligada à existência da floresta. Essas pessoas não são reconhecidas dentro dos parques, são expulsas, né? Então, é de um absurdo tão brutal, porque existem, vamos dizer, as categorizações de parque, e uma das categorizações abarca a existência, a convivência com essas pessoas, que até então guardaram os territórios e as matas, né? Então, hoje é muito difícil, porque é um problema social muito grande, um problema humano muito grande, você não preservar essas matas, essas florestas e a utilização disso. A gente está tentando publicar e deve conseguir uma publicação no Globo nessa semana que vem, talvez no próprio sábado, do trabalho de bem-querer que a gente foi fazer em Marajó recentemente. E fazendo o bem-querer, a gente acabou vendo denúncias que a gente falou, é impossível, a gente não pode ficar calado. Vamos mostrar. E a gente tem imagens mostrando a que ponto o latifúndio caminhou nesse governo, a que ponto ele avançou. A gente conseguiu ver, fotografar, documentar
um rio, né? Não existe nada mais público do que um rio, cercado, fechado por uma porteira, uma enorme porteira de fazenda. E com os alicerces colocados nas margens do rio, a porteira fechada, inclusive, com um cadeado, e a parte de baixo da porteira com esse fechamento reforçado com muito arame, para que nem peixe passe ali, mas principalmente para que o quilombola não vá pescar naquela área, que o fazendeiro, né, diz que é sua, porque passa ao lado das suas terras, o que é um crime brutal, né, porque não, todos os rios são os públicos, né, as pessoas não são donas dos rios, e são rios perenes, são rios constantes na Amazônia. Né, e, enfim, a gente viu coisas outras absurdas, como o crescimento da monocultura hoje do arroz, e como é que os arrozeiros fazem, e a gente conseguiu imagens de drone do arroz circulando uma vala enorme, que é como se fosse um pequeno rio, acompanhando toda a fazenda, até desembocar num outro rio, onde os quilombolas pescavam. Quer dizer, áreas tomadas por fazendeiros e até delegados que desrespeitaram totalmente marcos antropológicos, retiraram os marcos e avançaram por dentro das terras quilombolas, tomando inclusive seus cemitérios e proibindo que as pessoas fossem enterrar seus mortos ali, né? É uma loucura, cara, mas isso ainda existe, a gente está tentando essa publicação. Ao mesmo tempo, uma beleza na resistência quilombola, com seus artesanatos, suas danças, suas culturas, que é de uma riqueza impressionante, né? É uma riqueza brasileira, né? Então, a gente acompanha muito isso e é muito bom acompanhar isso, cara. Dá Não, uma... é emocionante ouvir vocês falando disso. E só para gente finalizar, eu vejo que vocês têm uma, uma queda pelo preto e branco, podemos dizer assim. Por que o preto e branco, Ripper e Sara? É mais forte para mostrar isso, para denunciar? É uma pergunta meio batida, mas ela é inevitável. Eu acho, uma vez me perguntaram isso, talvez seja porque eu comecei em jornal, era tudo preto e branco, e eu acho que o preto e branco tem um pouco da magia do rádio. Sabe, no rádio, quando você ouve as histórias, você pode imaginar o resto. O preto e branco te traz uma força para a essência do que acontece, a sua composição, a luz, a sombra e a expressão que ganha o seu ponto áureo, ou onde começar a olhar a foto. E depois tem uma coisa, quem gosta de cor pode colorir o preto e branco, não tem problema, né? É uma coisa de gosto. Eu acho fotografia em cor fantástica também, belíssima, mas sou realmente apaixonado pela linguagem preto e branca, né? No meu caso, eu acho que é mais algo de ainda estar construindo, né? O Reaper foi essa minha primeira referência, e aí eu vou gostando de fotografar em preto e branco e com essa mesma sensação de que dá uma certa potência para o que é essencial do que você está falando. Mas, por exemplo, né, a maior parte das fotos dessa última viagem que a gente fez esse ano, eu comecei a explorar cor. Então, para mim, eu acho que é algo que eu ainda estou descobrindo no meu trabalho, sabe? Eu gosto muito, a maior parte das minhas fotos que eu mais gosto são preto e branca, mas recentemente eu estou começando a explorar e ver outras referências em cor e me arriscando também, descobrindo o que eu gosto, no tratamento da foto e tal. Mas é recente, eu acho que para mim é uma coisa que eu ainda estou tateando, aprendendo sobre o que é o meu trabalho também. E vocês têm, assim, uma fotografia preferida? Pode responder daqui a 3 semanas. Não, 3 semanas não, pode responder até o Paraty em Foco. Várias fotos que a gente gosta, mas qual a preferida é muito difícil. A gente hoje acho que liga muito a fotografia com a história que a gente viveu, né? Então, eu, por exemplo, adoro uma foto que eu tenho da quilombola
Foi uma campanha para o Unicef denunciando o racismo, de que são vítimas crianças índias e quilombolas, e numa casa que eu fiquei bastante tempo, ia vários dias nela. Teve uma hora que as crianças chegam da escola e a mãe dela se joga na cama com elas, brincando e fazendo carinho, e estão numa alegria enorme. Uma casa extremamente humilde, eu gosto muito dessa foto, mas tem várias outras que eu tenho um carinho especial por elas também, então é meio difícil de. É muita imagem, cara. Imagina. Você sabe que fazer fotografia, fazer pergunta difícil é obrigação do entrevistador. Então. Estou tentando aqui lembrar, faça Mas várias. eu conheço essa foto é realmente maravilhosa. Se é a que eu estou pensando. É uma das minhas preferidas dele, essa foto também, da mãe com as crianças na cama. Eu tenho uma aqui, eu tenho duas que eu gosto muito e eu coloquei aqui também. É do seu Lindbergh lendo a Bíblia que a mãe dele deu, e ele era poeta, e eu gosto de poesia, e ele me recebeu com muito calor, assim, na casa. Foi uma foto que ganhou muita potência, assim, essa daí. E estética, assim, na troca que eu tive com ele, eu fiz alguns vídeos, ele recitando. E aí, em 2019, essa foto participou de uma chamada da Fiocruz, do ICICT, o Instituto de Comunicação da Fiocruz, e participou da exposição e depois virou capa do caderno institucional, né, do Instituto de Comunicação. E no mesmo ano, antes que eu conseguisse levar um exemplar para ele, o seu Lindbergh veio a falecer, assim, de uma forma super trágica, sabe? Ele foi botar fogo no roçado, o vento virou, ele já idoso, não conseguiu fugir. Enfim, aí eu conheci os filhos dele, tem todo um apego, um afeto com a pessoa, depois com a família, com a história. Foi importante também para mim no meu trabalho em 2019. Aí fica como lembrança, assim. Esse ano eu fui levar essa foto lá para a família dele, no norte de Minas, mas não consegui entregar pessoalmente. Ficou com uma colega lá que conhece a família e vai deixar lá. Maravilha. Só tenho a agradecer a vocês pela conversa, que achei ótima, e queria que vocês encerrassem com uma mensagem, tanto para quem está fotografando, para quem está nesse trabalho de documentar esse Brasil, e, e para os próprios brasileiros, né? Uma mensagem talvez de esperança aí, se a gente vai conseguir mudar um pouco dessa situação, e no que a fotografia pode ajudar a gente nesse processo. Não sei, acho que se são fotógrafos que estão assistindo, tipo, não tenha medo de questionar o seu lugar de poder, sabe? Socialmente, todo mundo tem um poder, assim, não ter medo de questionar isso para deixar sua fotografia contribuir com um projeto anti-hegemônico mesmo, sabe? Porque, cara, o povo brasileiro é muito lindo, a gente viaja, ele é muito forte, assim. O que a gente tem de feio é da elite mesmo, que é exploratória, mas o povo brasileiro é incrível, então às vezes independente do segmento da fotografia, sempre tem como entregar a fotografia para uma transformação. E se você está ouvindo, sabe de algum contato ou de alguém que queira financiar o projeto de acervo do Reaper, pode entrar em contato com a gente também, ou que tenha uma ideia de edital, ou alguma outra ideia, a gente está totalmente aberto. A gente ainda vai fazer isso, com certeza, é nosso compromisso. E é isso. Eu acho que pensa muito que é importante a gente não ter medo de viver as aventuras, de viver intensamente as coisas que acontecem, né? De ser feliz, de se emocionar, de chorar. E eu acho que vai, se você acredita, vai e faz seu trabalho. Não tem essa se você está começando, você já fotografa há muito tempo, sempre você tem como aprender, né? E como a gente aprende com os fotografados, com as pessoas que a gente vai fotografar, e aprende essa coisa da vida. O que eu mais aprendi deles e que mais me encanta, além da dignidade que a gente encontra nesse povo brasileiro, pelo Brasilzão adentro, é essa deliciosa teimosia de ser feliz. Por mais forte e escroto que seja um poder, por mais que reprima, sempre dá para lutar e ser feliz.
E eu acredito que vai se mudar. Acredito que a gente vai sair dessa momento, vamos dizer, dessa extensão de ódio que existe e vai ganhar. Esse ódio é com fraternidade, é com amor, não é com ódio. Com ódio a gente perde até a capacidade de raciocínio, né? A gente pode se indignar, mas nunca pode deixar de se maravilhar com as coisas lindas desse povo. Então é isso, vai para o povo sem preconceito algum e você vai ver como é que sua foto flui e como é que ela pode servir, né? E servir mesmo, inclusive porque você vai entender que o poder tem que estar com quem você fotografa. Deixa ele poder contar a sua história, deixa a tua foto com ele, né? Foto é feita para ser reproduzida, é feita para as histórias serem conhecidas, não é para brigar com o texto, né? Uma foto não precisa valer mais que 1000 palavras, porque ela vale muito mais quando ela tem uma boa história junto. Ó, maravilha. Super obrigado.